A paz do Senhor, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por mais uma aula de escola bíblica dominical. Nós temos sido abençoados pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem adentrado aos nossos lares e nós exaltamos e bendizemos o nome do Senhor por esta oportunidade. Nós vamos dar sequência, irmãos, ao nosso estudo. Nós estamos na terceira aula, essa é a terceira aula. O tema da nossa aula é a obediência de Cristo, seus efeitos e alcance. Na aula passada, nós encerramos lendo o texto de Atos, capítulo 10, a passagem de Cornélio. E eu disse aos irmãos na última aula que nós retomaríamos, essa aula a partir daquele texto. Então nós vamos orar a Deus, irmãos, e nós meditaremos alguns minutos na palavra do Senhor, amém? Senhor da glória, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos, ó Deus. Nos colocamos agora, Senhor, na tua presença. Pedimos a ti, Senhor, que tu estejas conosco, que tu, Senhor, abras o nosso entendimento para compreendermos, Senhor, a tua palavra. Senhor, que a tua palavra caia numa boa terra e que dê frutos, Senhor, e frutos que saltem para a vida eterna, Pai. Fica conosco nesta manhã, nos ajuda nesse estudo. Nós precisamos muito de ti. Senhor, eu coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos, ó Pai. Estende a tua mão poderosa, Pai. Tudo aquilo que se levanta contra nós repreendemos em nome de Jesus. Nos ajuda e fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Assim nós oramos e nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós terminamos então a aula passada e eu gostaria de retomar em Atos capítulo 10 o texto que fala a respeito da vida de Cornélio. Atos 10, capítulo 10, versículo 1, vai dizer assim, os irmãos se lembram: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Versículo 6. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. O nosso assunto, irmãos, para falarmos dessa obediência de Cristo, seus efeitos e alcance, nós precisamos compreender qual é a necessidade do homem e aquilo que Deus preparou para remir, para salvar este homem. Por isso que na aula passada nós abordamos a respeito daquela manifestação, que nós chamamos de manifestação geral ou revelação geral, aquilo que Deus manifestou a toda a humanidade através da criação, das coisas invisíveis. Os irmãos se lembram isso na aula passada. Por que a necessidade de entendermos isso, irmãos? Para entendermos de que maneira ou qual o caminho para que este homem seja reconciliado com Deus. Este homem que pelo pecado de Adão, o pecado de Adão afetou a humanidade, nós vamos ver isso um pouco mais com detalhes hoje, e para nós entendermos então qual o caminho, Nós sabemos, irmãos, sem dúvida que isso não é nenhuma novidade, mas
estudando particularmente esse assunto um pouquinho mais profundo, tá bom? Então, irmãos, falando a respeito dessa passagem de Cornélio, o que nós vimos aqui e falamos na aula passada? Cornélio era um homem que diz aqui o texto, ele era um homem temente a Deus, o 2, né? Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E nós dissemos, irmãos, que qual foi a necessidade o que o anjo, né, que apareceu a Cornélio disse para ele? Que ele precisava mandar chamar Pedro, né, porque ele precisava, vamos pegar aqui, ó, no 6, né, do capítulo 10, verso 6. E este, né, Pedro, está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele, Pedro, te dirá o que deves fazer. Veja, irmãos, que não obstante a piedade, não obstante fazer, né, dar esmolas ao povo, não obstante Cornélio de contínuo orava a Deus, Cornélio precisava saber algo mais, algo além dessa religiosidade que ele apresentava. A Bíblia não mostra, não conta o que Cornélio ouviu, né? Com certeza Cornélio tinha ouvido falar do Senhor Jesus Cristo, com certeza, porque o próprio decorrer do texto, se os irmãos pegarem lá, vai dizer isso, porque era uma notícia que corria, né, naquele momento. Irmãos, porém Cornélio precisava conhecer algo mais, precisava conhecer algo além. Cornélio se mostrou uma pessoa piedosa, como nós lemos na Bíblia, temente a Deus, dava esmolas e orava a Deus, porém necessitava conhecer uma verdade acima do que ele conhecia, uma verdade mais verdadeira. Por isso o anjo lhe aparece e manda chamar Pedro, porque Pedro iria lhe apresentar o caminho, a verdade e a vida. Pedro apresentaria, como apresentou para Cornélio e todos aqueles que estavam com Cornélio, o caminho, a verdade, o Salvador, mesmo demonstrando crer em um único Deus, porque diz aqui que ele era um homem piedoso e de contínuo orava a Deus. E irmãos, e olha que interessante, né? No 3, né, tem aquela visão, né? No 4, este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Que nos mostra que Cornélio cria num único Deus, porém ele precisava conhecer quem era esse Deus, Então, mesmo demonstrando crer em um único Deus, Cornélio necessitava conhecer o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, porém ele estava acessível a Deus. Eu vou repetir, mesmo demonstrando crer em um único Deus, Cornélio necessitava conhecer o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele não conhecia, foi a partir daquilo que ele ouviu de Pedro que ele conheceu. Porém, irmãos, eu até escrevi aqui, o que a Bíblia nos mostra? Que Cornélio estava acessível a Deus. Ele estava acessível. Tanto é que o anjo lhe aparece, lhe ordena e ele imediatamente obedece. Ele estava disponível, acessível, ele realmente queria conhecer. E se nós pegarmos ainda nesse texto, o versículo 34 do capítulo 10, vai dizer assim: e abrindo Pedro a boca, né? Então, nós sabemos, né, irmãos, a história era uma experiência para Pedro também.
né? O Senhor estava mostrando para Pedro que a salvação, o evangelho, estava disponível para todos os homens, não somente para os judeus, tá bom? Mas não é esse o objetivo da aula, mas nós entendemos aqui esse contexto. Porém, no 34, já quando Pedro está diante de Cornélio, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É o que nós dizemos. Então, Cornélio entendeu que o Senhor, a salvação, está disponível a todos os homens. E no 35 vai dizer assim: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. O que esse texto está dizendo aqui? Que Cornélio alcançou então a salvação pelos seus méritos, pela sua obra, por fazer esmolas? Não, irmãos. Nós vamos ver no decorrer da aula de hoje, nós já estudamos sobre isso, que não há salvação a salvação não é por meritocracia, não é por mérito, não é por boas obras, somente pela graça. Mas aqui o que Pedro está dizendo? Eu vou repetir o 34 e o 35. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ou seja, irmãos, todos os homens que desejam se aproximar de Deus, então se revela de maneira particular, de maneira especial a estes homens, que saem então daquela revelação natural que nós vimos, daquela manifestação geral, através da criação, através das coisas criadas, e passa a ter agora uma revelação, que alguns teólogos, eu disse na aula passada, chamam de revelação especial. Passam a ter esse encontro agora íntimo com Deus, íntimo. Então, verdadeiramente, irmãos, a Bíblia está nos afirmando e nos ensinando que Deus não faz acepção de pessoas, não faz. Porém, como nós vimos na aula passada, vamos pegar lá, irmãos, em Romanos, o capítulo 1 de Romanos que nós lemos, né? A partir lá nós lemos a partir do 18 na aula passada, Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e tal. No 20, né? Do capítulo 1 de Romanos, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis ou inexcusáveis, como está na Revista Corrigida. Então, Deus se manifestou e por isso a humanidade se manifestou pela criação, por isso a humanidade está indesculpável. Só que no 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então eles rejeitaram a Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundície, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E no 26 vai dizer: porque Deus os abandonou, às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E aí esse texto terrível, né, irmãos? Terrível, que nos mostra que os homens que rejeitaram a Deus,
que mesmo tendo conhecido como Deus, não o glorificaram como Deus. Conhecido de que maneira, irmãos? Através da criação, através dos atributos invisíveis de Deus, que está no versículo 20. Então, Cornélio se aproxima de Deus. Cornélio sai da religiosidade, sai de um contato apenas religioso, mas de um desejo verdadeiro que ele tinha de conhecer ao único Deus. Então Pedro vem sobre ele, e aí vamos voltar lá em Atos, irmãos, no capítulo 10, verso agora 44, e já fazendo aqui uma transição, irmãos, da aula passada para a aula de hoje, tá bom? Para a aula de hoje, né? Como se essa introdução não fizesse parte da aula de hoje, sem dúvida, mas nós vamos tratar de um tópico específico hoje. Então, Atos 10, agora, para fechar esse tema, irmãos, e dizendo Pedro, Atos 10, 44, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então Pedro estava ali pregando, anunciando, o Espírito Santo então cai sobre todos aqueles que estavam ouvindo. No 45, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não faziam parte do povo de Israel, que não era judeu. 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então aqueles homens, irmãos, verdadeiramente aceitaram a palavra de Deus e reconheceram, foram batizados, foram batizados pelo Espírito Santo, batizados nas águas e reconheceram o Senhor. Saíram daquele ambiente religioso, irmãos, e tiveram um encontro com a verdade, com o Salvador. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. O tópico da aula de hoje, irmãos, o tópico que é o tópico 2, então, né, já que na aula passada foi o tópico 1, o tópico 2 é: nenhum homem, por vontade própria, tem condições de buscar a Deus. Nenhum homem natural, raça humana, humanidade, por vontade própria, por condições, pelo seu próprio esforço, tem condições de buscar e de se achegar a Deus. Vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, irmãos. O pecado de Adão, segundo Paulo, atingiu toda a raça humana. O nosso texto base, que está lá em Romanos, vamos abrir, Romanos capítulo 5, irmãos. Romanos capítulo 5, os irmãos se lembram, está do verso 2 ao verso 21, é o nosso texto base do nosso estudo, mas especificamente o 12 vai dizer assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está fazendo referência ao pecado de Adão lá em Gênesis, ali no Éden. Então Paulo está agora nos trazendo de que maneira o pecado atingiu a humanidade. Vamos ler com mais detalhes, irmãos. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo que, portanto, pelo meio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Como nós dissemos, o salário do pecado é a morte. Então, é óbvio que neste contexto, Paulo está se referindo à morte
espiritual. Já que Adão, quando pecou, ele não morreu fisicamente, mas houve ali, naquela desobediência, a separação daquele relacionamento íntimo que Deus havia estabelecido com o homem, ali no Éden. Os irmãos se lembram que o Senhor pergunta: onde estás, Adão? E Adão se esconde da presença do Senhor. Então é essa separação, essa morte espiritual. E é bem o que a Bíblia nos ensina, né, irmãos? Que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então Paulo está dizendo que pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o que Paulo está dizendo? Que o pecado entra no mundo pelo pecado de Adão, tá certo? Pela desobediência de Adão, o pecado entra no mundo, e esse pecado atinge toda a humanidade. Toda a humanidade. Vamos ler o versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Que Paulo está dizendo nesse texto? No entanto, a morte reinou. Então, nós vemos aqui um reino, né, irmãos? Um reino. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor nos transportou, nos tirou da potestade das trevas, de um reino, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para um outro reino. Então aqui a Bíblia está dizendo de um reinado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Por que desde Adão até Moisés? Porque a lei escrita foi dada em Moisés, ou a Moisés. Mas veja que mesmo não tendo a lei escrita, mesmo não tendo, e aí Paulo vai dizer que a lei era um aio, a lei apontava o pecado, a lei era como uma leite de aumento, né, irmãos? Porque ela dizia, não matarás, e quando aquele transgressor transgredia então essa lei, o que ela fazia? Ela apontava o pecado. A lei não foi dada para salvar o homem, mas a lei foi dada como regra, né, como um aio para conduzir o homem, a um momento em que ele pudesse em Cristo, então aquele que cumpriu a lei, porque a Bíblia diz que Cristo não veio para abrogar, mas ele veio para cumprir a lei. Então a lei era um condutor, mas ela não era capaz de salvar o homem, não trazia salvação ao homem. Amém? Talvez nós falaremos um pouco disso nas próximas aulas, mas não é o objeto do nosso estudo, mas talvez nós abordaremos sim. Então, o que esse texto está dizendo? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, a morte esteve presente, mesmo não havendo a lei escrita. Agora, olha que interessante, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Olha, irmãos, se a morte reinou de Adão até Moisés, e ela até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que pecado então é esse que atingiu a humanidade? Que pecado é esse então que atingiu a humanidade? Os irmãos percebem? Veja bem, irmãos, o pecado daqueles que vieram depois de Adão, o pecado não foi aquele pecado de Adão no sentido
desobedecer aquela ordem que Deus havia dado para Adão. É simples, né? Aqueles que pecaram depois de Adão, estiveram lá no Éden e cometeram aquele ato de desobediência que Adão cometeu naquele momento. Então, Paulo não está se referindo àquele pecado, aquele ato, irmãos, aquele ato que Adão cometeu. Paulo está se referindo que a morte, então, reinou e alcançou até aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então, está falando aqui, o que Paulo está dizendo é de uma natureza pecaminosa que atingiu toda a humanidade a partir de Adão, já que Adão é considerado o cabeça da raça humana. Os irmãos se lembram o texto de Atos? Vamos pegar lá em Atos, nós lemos na aula passada e eu pedi para os irmãos gravarem, né? Atos 17, 26. Atos 17, 26, Paulo está lá no Areópago e ele diz assim, né, para aqueles atenienses, né, no 26, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E de um só homem, irmãos. Adão, então, é esse pai da raça humana nesse sentido, né? De humanidade. É a partir de Adão, que descendem toda a humanidade. Amém? Eu espero que esteja claro para os irmãos. Em 1 Coríntios, nós vamos entender um pouco mais isso. Paulo também fala a respeito disso no capítulo 15, no versículo 45. Eu vou ler o 45, 46 e 47. Diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Vou repetir, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Fazendo referência a Cristo, irmãos. O 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. E no 47, o primeiro homem, Adão, né, da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então aqui Paulo está traçando um paralelo entre o primeiro homem, Adão, e o último homem, Cristo, que ele chama aqui de último Adão. Cristo, que nós vamos fazer exatamente esse paralelo, que é o que o texto de Romanos capítulo 5 está nos ensinando, irmãos. Então eu vou ler para os irmãos. Os descendentes de Adão, que é o cabeça da humanidade, né? É de onde descende toda a humanidade, herdaram a natureza pecaminosa ou estado pecaminoso, mesmo aqueles que não transgrediram na semelhança da transgressão de Adão, aquele ato. Os irmãos entendem? Porém, essa natureza pecaminosa atingiu toda a humanidade, Ou seja, olha só, irmãos, Adão transmitiu aos seus descendentes, a toda a humanidade, a tendência ou inclinação para pecar. Não tendo este homem
O homem natural, capacidade ou condições de se aproximar de Deus pelos seus próprios meios, bondade, obras, méritos ou força. Os irmãos entendem? Houve lá no Gênesis, irmãos, lá no Éden, a partir daquela desobediência de Adão, houve ali uma separação. Houve uma separação. Deus, aliás, o homem, a partir daquele momento, perdeu aquela comunhão que ele tinha com Deus. Adão perdeu aquela comunhão. E era necessário, então, um meio estabelecido, constituído por Deus na eternidade, antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo, um meio para resgatar este homem e trazê-lo novamente à comunhão com Deus, ao relacionamento íntimo com Deus, que nós vamos aqui paulatinamente compreender no nosso estudo. Então, eu vou repetir o que eu anotei aqui, irmãos, para que fique bem claro. Os descendentes de Adão, que é o cabeça da humanidade, herdaram a natureza pecaminosa ou o estado pecaminoso. Ou seja, Adão transmitiu aos seus descendentes a tendência ou inclinação para pecar, não tendo este homem capacidade ou condições de se aproximar de Deus pelos seus próprios meios, bondades, obras, méritos ou força. Se nós pegarmos Cornélio, por que então que aquelas esmolas, a piedade, as orações, o temor que ele tinha, não foi suficiente ou não foram suficientes para salvá-lo, para que ele tivesse uma vida com Deus? Os irmãos entendem? Mesmo tudo aquilo, são qualidades, irmãos, que maravilhosas, mas que eram incapazes, eram impotentes para salvar Cornélio, para levar Cornélio à salvação. Era necessário então que Cristo entrasse na vida de Cornélio, para que ele tivesse um encontro real com a verdade, com o Salvador, para que ele fosse alcançado, irmãos, pela graça, porque a salvação não depende do esforço humano, não vem pelo esforço humano, não vem de vós, é dom de Deus. Paulo vai dizer, é dom de Deus. Então, irmãos, apenas e tão somente por meio de Jesus Cristo é que o homem poderá ou pode se relacionar com Deus. E aí, João, né, irmãos, vai dizer um texto muito conhecido, João, capítulo 14, o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6. Jesus, na verdade, disse o seguinte, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, irmãos, não há outro meio para que o homem alcance a salvação. Não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, o único caminho. Eu não sou um dos caminhos. Eu não sou, quem sabe, uma alternativa. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Veja bem, irmãos, ele não disse ninguém vai, ninguém vem. Tem que passar por ele necessariamente, tem que estar nele necessariamente. Só ele, o Senhor Jesus Cristo, é quem pode nos conduzir o homem a Deus, ao Pai. Não há outro caminho. Amém, irmãos? Segundo Paulo, portanto, toda a humanidade pecou. Através do texto que nós vimos aqui em Romanos, capítulo 5, né? O verso 12,
e o 14. Segundo Paulo, portanto, toda a humanidade pecou. Ou seja, já nascemos em pecado, por conta dessa herança, desse pecado de Adão que atingiu toda a humanidade. Com este pecado universal herdado de Adão. Então, segundo Paulo, portanto, toda a humanidade pecou, ou seja, nascemos, o homem nasce em pecado, com este pecado universal herdado de Adão. E por estarem todos os homens agora, pelo fato de todos os homens serem atingidos por esse pecado, trazerem na sua natureza o pecado, este pecado, irmãos, universal, que separa o homem de Deus. Os irmãos entendem? Que separou o homem do Senhor. Então, por estarem todos os homens encerrados, como a Bíblia diz, nós vamos ler os textos, debaixo do pecado, todos os homens, irmãos, carecem da graça de Deus. Todos. O homem mais rico, o homem mais inteligente, o homem mais capaz, o homem que tem capacidade de construir uma aeronave, de construir um foguete, até o homem mais humilde, irmãos, mais humilde, toda a humanidade carecem da graça de Deus. E é o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 3, verso 23, que nós fizemos menção na aula passada. Romanos 3, 23. Diz assim: porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e foram separados, irmãos, desse relacionamento com Deus. Nenhum homem, pelos seus próprios méritos, nenhum homem por ser bom, porque existem homens bons, irmãos. Nem todos os homens, agora falando do sentido genérico de humanidade, nem todos os homens são no sentido de atos, têm os seus atos reprováveis, Há homens honestos, que necessariamente não são do Senhor, há homens que são pai de famílias, nós mesmos dizemos, nossa, ele é tão bom, ele é tão, ele tem ali uma bondade, ele é tão respeitoso, só falta ser crente, Nós ouvimos muito isso, só falta ser crente. Por quê? Porque há nesse homem uma bondade natural. Porém, como nós vimos em Cornélio, esses atributos, de bondade, de dignidade, de respeitabilidade, não são suficientes para salvar o homem. Então, a Bíblia diz que, nesse sentido de natureza pecaminosa, todos os homens pecaram, porque trazemos essa herança de Adão. Todos pecaram, até mesmo aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é o caso de todos os homens que nasceram depois de Adão. Os irmãos percebem? Ficou claro? Espero que sim. Romanos 11, 32, capítulo 11, verso 32, Paulo ainda diz assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Todos os homens, irmãos, todos nós, todos, carecem da misericórdia do Senhor, carecem da graça. Ele encerrou todos debaixo da desobediência. Todos. Vamos ler ainda Gálatas, irmãos.
capítulo 3, verso 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas eu quero destacar aqui a parte A do versículo, né? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Como nós dissemos, toda a humanidade está debaixo desse pecado, dessa natureza pecaminosa. E nenhum homem por si só pode chegar a Deus. Nenhum homem. O Salmo 51, né, aquele salmo de Davi que nós conhecemos, irmãos, e veja como fica claro agora, nesse contexto que nós estamos dizendo, o que Davi quer dizer no versículo 5, que ele diz, né? Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está dizendo aqui? Davi não está falando do pecado da mãe dele. Davi não está contando a história da mãe dele. Até porque, né, o Salmo está dizendo, vamos ler a partir do 1, tem misericórdia, Salmo 51, 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E aí Paulo está fazendo referência ao pecado que ele havia... Davi está fazendo referência ao pecado que ele havia cometido. Contra ti, no 4, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E aí ele vai dizer, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está dizendo? Senhor, eu trago dentro de mim uma natureza pecaminosa. Ele está reconhecendo isso. Percebe? Antes mesmo do seu nascimento, na sua concepção ali, Davi está reconhecendo que ele estava sendo formado nesse sentido de natureza em iniquidade. E em pecado ele foi concebido, irmãos, porque ele trazia dentro de si, Davi trazia dentro de si, trazia em si mesmo essa natureza pecaminosa. Eu repito, nenhum homem é salvo por sua própria justiça, bondade ou qualquer outro atributo humano. Nenhum homem, então, é salvo por isso. Amém, irmãos? Tópico 3.2. Tópico e último tópico, 3.2. Por causa do pecado, esse pecado original, esse pecado cometido lá em Adão, toda a humanidade está separada de Deus e precisam ter um encontro com a verdade salvadora. Toda a humanidade, toda. E aí nós compreendemos, né? Vamos pegar o texto de João, o Evangelho segundo João 3. É o 3,16, né? E aí, olha como agora esse texto salta, né, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque nenhum homem, pela sua própria justiça, alcança ou poderá ser salvo. Então, por causa do pecado, toda a humanidade está separada de Deus e precisam ter um encontro com a verdade salvadora. Então, veja que o plano de Deus para a salvação do homem foi um plano perfeito, estabelecido no céu e na eternidade. Para serem salvos, os homens necessitam, assim como Cornélio, de estarem acessíveis para Deus. Estarem acessíveis a Deus, para que tenham
Então, esse encontro especial, essa revelação, essa manifestação especial. Não há possibilidade de salvação por seus próprios méritos, obras e bondade. Nesse sentido, veremos que a inclinação natural dos homens é de separação de Deus. Como diz a Escritura, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, irmãos, vamos pegar o texto? Eu já estou encerrando, viu, irmãos? Isaías 59, versículo 1 vai dizer assim, 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Veja bem, irmãos, Deus não está com a mão encolhida. Irmãos, todos aqueles que se aproximarem de Deus, Deus está disposto a salvar. Todos aqueles que desejarem verdadeiramente se aproximarem de Deus. E o versículo 2 vai dizer assim: porque as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, irmãos, nesse sentido, é o pecado que separa o homem de Deus. Vamos pegar um outro texto. Eu quero pegar com os irmãos Romanos capítulo 3 agora. Romanos capítulo 3, verso 9 em diante, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer: pois que somos mais excelentes, ele está fazendo uma referência com relação aos judeus, aqueles que tinham a lei. Pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Percebe, irmãos? Paulo está dizendo então que todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, Paulo está fazendo referência ao Salmo 14, irmãos, que diz exatamente isso. Versículos 1, 2 e 3 do Salmo 14 vai dizer: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. O que é extraviar? Desviaram o caminho, irmãos. Todos, né? A minha mala, a minha encomenda não chegou, ela foi extraviada. Não chegou na minha residência, ela foi extraviada. Foi para outro lugar. Não chegou ao destino. Então todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nesse sentido, irmãos, de humanidade, todos os homens se extraviaram, todos pecaram. Isaías 64, encerrando mesmo agora, irmãos, Isaías 64, verso 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebentam. Olha só, irmãos, o texto aqui está fazendo referência não agora à injustiça, está fazendo referência à justiça. Quer dizer que por mais justo que o homem seja em si mesmo, pensa que agora o nível, né, o modelo é muito alto, o modelo humano aqui, de uma justiça, de um homem justo em si mesmo, irmãos, justiça humana. Essa justiça, esse homem que é digno, que é bondoso, que é honesto, se a gente tem isso como uma grande, né, justiça do homem em alta conta, ainda assim essas justiças são trapos de imundícia para Deus. Trapo de imundícia.
Todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebentam. Toda a humanidade carece da graça. Salmo 53 vai dizer: disse o nécio no seu coração, não a Deus, não a Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse o entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. O homem não tem capacidade, irmãos, de buscar a Deus. Todos os homens carecem da graça de Deus. Se por um lado o pecado trouxe consequências tão terríveis, aquele pecado de Adão, como estudamos, por outro lado, a graça trouxe consequências abundantes e maravilhosas, resgatando o pecador, restabelecendo o contato, a comunhão e o relacionamento entre Criador e criatura. É o que nós estudaremos a partir da próxima aula. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Eu espero que esteja claro, tenha ficado claro, e que toda a honra e toda a glória seja ao Senhor. Nós vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por essa aula, irmãos. Senhor da glória, nós te bendizemos e te exaltamos, Pai. Te louvamos, Senhor, porque tu nos alcançaste, Pai. Te louvamos porque fomos alcançados, Senhor, por essa graça maravilhosa, Senhor. E podemos, Senhor, ter acesso a Ti, Senhor. O véu foi rasgado de cima a baixo, Pai. Senhor, a parede de separação foi derribada e agora nós temos acesso ao nosso Senhor e podemos glorificar e exaltar o Teu nome. Podemos bendizer o Teu nome, Senhor. Te louvamos e te bendizemos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer essa graça maravilhosa que nos alcançou e dar a Ti glória, dar a Ti honra e dar a Ti, Senhor, todo louvor. Fica conosco neste dia, Senhor, nos abençoa, alcança-nos, Senhor, ó Deus, pela palavra que nos será ministrada à noite no culto. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, te bendizemos e reconhecemos que a tua palavra é verdade na boca do teu servo. Fica conosco, livra-nos do mal, guarda-nos. Nós oramos e te agradecemos para a tua glória. Amém. Amém, irmãos. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Que tenhamos um dia abençoado e juntos à noite glorifiquemos e exaltemos o nome do Senhor. Louvado seja Deus, a paz do Senhor a todos. Um abraço.